Fala pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Welton, sou consultor de investimentos CVM e hoje estamos aqui para analisar um pouco mais a fundo o relatório do GARI 11, um fundo de investimento imobiliário bem famoso aí entre os investidores da Bolsa Brasileira, com mais de 300 mil cotistas. Lembrando que isso daqui não é uma recomendação de compra ou de venda, mas é mais para a gente analisar, servir como para você como uma referência de estudo. Então vamos começar aqui, GARI 11, fundo de investimento ali focado em imóveis, tá? Então podemos considerar ele como tijolo, tá? O seu foco principal são imóveis. E vamos ver os dados que ele tem. Esse relatório aqui é de fevereiro de 2025. Não saiu um mais atualizado. Eu estou gravando no dia 21 de 4 de 2025. E aí você vai perceber que tem até algumas coisas que mudou aqui, por exemplo, como o múltiplo PVP. Mas para começar, são 39 imóveis, né? Depois ele especifica ali quais são os tipos de imóveis. Tem uma distribuição em torno de 8 centavos por cota, um valor patrimonial de 1,35 bilhões. Aqui o valor patrimonial é quando há uma avaliação desses imóveis, tá? Então não é uma avaliação que o mercado faz, é uma avaliação que o fundo contrata uma empresa e a empresa avalia esses imóveis conforme a região, conforme o tamanho desses imóveis e assim por diante. Então, nessa avaliação, a gente tem aí um valor patrimonial, que é o valor daquele, o que o fundo tem realmente de 1,35 bilhões, tá? O preço por cota aqui seria o preço do dia que foi feito esse relatório. Esse preço já não está mais nesse valor. Então, por exemplo, se eu pegar aqui a cotação mais atual, 8,69, está no dia que eu gravo. O valor patrimonial por cota, então essa sim continua mesmo, porque é o patrimonial, valor patrimonial dividido por número de cotas que esse fundo tem. Então é 9,18. E aí, como que a gente calcula esse múltiplo PVP? Muitas pessoas usam esse múltiplo PVP para saber se o fundo está sendo negociado com ágil, com deságil, ou seja, se está caro, se está barato. Tá? Então tem a referência o 1, então acima do 1 está sendo negociado um pouco mais caro e abaixo do 1 um pouco mais barato. Então na época que foi feito esse relatório, em fevereiro, estava sendo negociado a 0,87. Então se você considerar esse múltiplo, estava sendo negociado mais barato. Hoje, se a gente for fazer o cálculo, vou até pegar a calculadora aqui, então a gente pegaria o valor que está sendo negociado hoje, que é 8,69. Então, 8,69 dividido pelo valor patrimonial por cota. Então, 9,18. Então, chegaria a 0,94. Está abaixo de 1. Ainda estaria barato nessa avaliação. Tá? Então, o prazo médio dos aluguéis são de 12,7. Tá? Tem uma liquidez diária de 5,51 milhões, ou seja, quanto que é negociado mais ou menos na bolsa por dia. Então, dependendo da quantidade de dinheiro que você vai entrar, vamos supor, 10 milhões, 15 milhões, então você vai ter que fazer uma estratégia um pouco mais elaborada aí para conseguir entrar, para conseguir sair. Tá? Mas para gente que é meros mortais, que investe R$ 1.500, 10 mil, tá ótima essa liquidez, tá? Número de investidores, 326 mil cotistas. Vacância zero, tanto física quanto financeira, né? O que é a vacância? É o espaço que está disponível para alocação. Então, não existe espaço disponível para alocação. Então, vamos supor, eu tenho um prédio com 10 apartamentos. Se eu alugo 9 e tenho um disponível, ou seja, 1 dividido por 10, 10%, então teria 10% de vacância física. E quanto que dessa vacância física me passa para a vacância financeira? Quanto que isso representa lá na financeira? Tá? Eu alugo pelo mesmo preço todos os andares, né? Eu alugo diferente. Então pode ser que possa representar também 10% de vacância financeira, ou um pouco menos ou um pouco mais, dependendo de quanto que aluga aquele espaço. Tá? Então, zero para física, zero para financeira, muito bom, muito legal. Aí aqui alguns dados de taxa de administração, taxa de performance, tá?
o benchmark, que é o índice de referência que eles tentam buscar, então é IPCA mais 6 ao ano. A questão da taxa de performance aqui, muitas pessoas levam em consideração, poxa, tem, não tem, mas assim, se eles alcançam a taxa de performance, é que o retorno para o cotista também é interessante, então eu não me preocupo tanto com isso, tá? Eu estou preocupado em quanto que eu vou ter ali de dividend yield mensal e anual. Então, os comentários do gestor, né, o que aconteceu nesse último mês, né, teve uma venda aqui de um imóvel. Aí a performance dele, a gente consegue ver aqui a distribuição de resultados, né, de como que foi, tá? Então chegou momentos aqui a pagar 0,90, quase 10 centavos por cota, caiu aqui para 0,84 e tá 0,086. Aqui a gente tem a DRE, onde que a gente consegue ver realmente as receitas. Então a gente tem aqui, ó, receitas totais, né, foram 15 milhões de reais, 15,4. E a gente vem de renda, resultado de imobiliário na parte logística, né, 9 milhões de reais, e de renda urbana 5 milhões de reais. A gente vai ver que são poucos imóveis que são logísticas, mas que trazem o maior resultado, tá? Então isso é bem interessante, né, de se ver dentro desse fundo. Total de despesas, resultado líquido, então 12,6 milhões, e quanto que realmente teve de distribuição, 12,2 milhões, tá? Então não distribuiu tudo. Por que não distribui tudo? Porque o fundo ele só é obrigado a distribuir 95% do que ele tem de diferença de receitas e despesas a cada 6 meses. Então ele vai, a maioria dos fundos vão pagando menos do que deveria, né? E chega em junho e em dezembro eles vê realmente quanto que eles deveriam ter pago, e por isso que geralmente nesses meses de junho e dezembro eles pagam mais para fazer esse ajuste de 95%, tá? Aqui ele traz uma rentabilidade, mas aqui não achei tão interessante essa rentabilidade que ele trouxe, né, de comparação, porque faltou um CDI aqui, faltou um IPCA, tá? Então, ele trouxe dois índices de mercado que não tem tanta relevância para nós, tá? Então, acho que erraram aqui, não sei se consegue bater de frente, apesar que esse fundo, ele tem pouco tempo, né? Porque ele era um outro fundo e se transformou no Garin 11. E aí o portfólio, né, que nem eu tinha falado para vocês, lembra lá, ó, a questão de logística, é 26% de logística e 74% de renda urbana. Então, esses 26% de logística é o que trazem a maior receita do que os 74% de renda urbana. Geralmente por quê? Porque o renda urbana, que a gente vai ver aqui um pouco mais para baixo, são questão de pequenos estabelecimentos, né, que são focados em a alocação de mercados. Então a gente tem o Carrefour, a gente tem o Extra, a gente tem o Atacadão também aqui que eu vi, tem esse Mix Material, Mateus, né, tem a, como é que é o nome? Esqueci o nome aqui, qual que é o nome? Grupo Mateus, desculpa, Grupo Mateus, né, a gente tem os Grupo Mateus, tal. Então são imóveis que por ser, por exemplo, pequenos, tal, acabam trazendo uma receita menor. Então a distribuição dela então tá em 9 estados do nosso país, né? Quem é o principal inquilino é o Carrefour, tá? E os contratos são 100% atípicos. O que representa isso? O atípico, existe contrato típico que segue as leis do inquilinato. Então, tudo que está na lei do inquilinato, se for seguido a regra ali, vai ser um contrato típico. Nesse contrato típico, ele tem mais brechas para rescisão, tá? Os contratos atípicos já não seguem tanto a lei do inquilinato, então tem regras mais rigorosas e principalmente mais travas
para que não tenha, para que quando o inquilino quiser rescindir, ele pague, por exemplo, o restante do contrato, tá? Então isso traz um pouco mais de segurança para o fundo, e é mais interessante. Mas, por exemplo, em contramão, a maioria dos atípicos negociam, por exemplo, um reajuste pelo IPCA. Então aqui a distribuição de quanto que cada imóvel traz de receita, né? Então o tipo de, você vê, ó, aqui, que nem eu tinha comentado, né? O tipo de reajuste é pelo IPCA. E aqui os imóveis, né? São vários imóveis, são bem interessantes. Aqui ele traz até uma classificação desses inquilinos, né? Então são inquilinos que tem uma classificação muito boa. Esse daqui não tem, né? A Almanara, mas os outros estão tudo A na parte de A, que é uma das melhores classificações que tem, tá? Pode acontecer de ter fundos que não tragam essas informações dos inquilinos. Por que que isso ocorre? Geralmente é por causa que tem uma cláusula ali de ser confidencial, tá? Não quero que divulguem que eu tô alugando o seu imóvel, tá? Isso pode acontecer, mas ele vai colocar, por exemplo, o setor que aquela empresa atua. Aqui ele explica sobre os inquilinos, que tem os principais inquilinos. E aqui a gente entra na parte da alavancagem, tá? Como que eu analiso a alavancagem? Eu já não analiso por aqui. Eu vou no informe mensal que o fundo divulga. Isso daqui já está até mais atualizado, tá? Então, esse fundo, esse informe aqui é de, deixa eu ver, a competência de março de 2025, tá bom? Então foi divulgado dia 31/3. Até que o número de cotistas até aumentou, 340 mil pessoas, tá? 1.000 cotistas. Então, como que eu avalio aqui a alavancagem do fundo? Eu acho que é algo muito importante de se avaliar, porque está tendo alguns fundos estão correndo um pouco de risco a mais do que deveria, tá? Então, aqui você consegue ter algumas informações interessantes para você avaliar a questão da alavancagem. Então, a gente tem o ativo, né? Então, 1,4 bi, patrimônio líquido, ou seja, né, você tem ativo menos passivo, ou seja, menos as dívidas, você tem o patrimônio líquido, tá? De 1,3 bi. Então, aqui o valor patrimonial das cotas, tá? Que seria o valor de mercado. E aí a gente vem aqui para a questão de informações do passivo. Tá? O que eu gosto sempre de olhar são as obrigações por securitizações recebíveis, ou seja, alguns fundos pegam contratos de aluguéis e criam um CRI, um CRI, emite para o mercado e acaba criando uma dívida para o fundo. Se der tudo certo, trouxe valor para o cotista, mas se der errado, traz um grande prejuízo, tá? Então gosto de avaliar isso também. Então aqui nessa questão de obrigações por securitização de recebíveis, ele não tem nada, tá? Tem algumas obrigações aqui de garantias prestadas, então alguma obrigação de comprar um imóvel, tá, alguma coisa assim, mas no total, colocando aqui taxa de administração a pagar, taxa de performance, em torno de 100 milhões de reais, tá? A gente tem um patrimônio líquido de 1,3, ou seja, então tem uma alavancagem abaixo de 10%. Na minha avaliação, de 0 a 10% saudável, alavancagem, de 10 a 30% alerta, tá? Sinalzinho de alerta, a gente vai analisar um pouco mais se vale a pena investir não. Acima de 30% eu acho que não vale a pena, eu acho que está correndo muito risco. E se tiver algum problema dentro dos contratos que colocaram dentro desses CRIs, pode trazer grandes prejuízos para o cotista, tá bom? Então aqui tem 10%, menos de 10% de alavancagem, bem interessante, bem legal, tá saudável, beleza? Então é isso basicamente
sobre o GARI 11. Queria saber de vocês, se vocês investem nesse fundo, o que vocês acharam. E coloque aí quais outros fundos vocês querem que eu faça nessa tipo de análise, tá bom? Lembrando que não é recomendação. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima.